Algo profundo acabou de acontecer em relação ao Zé Felipe. Enquanto todo mundo aí está especulando sobre a vida pessoal do Zé Felipe e da Virgínia Fonseca, o Zé fez um movimento que vai muito além de qualquer fofoca aí que você está sabendo. De Portugal, pois é, porque ele está fazendo uns shows lá, longe do Brasil e de tudo que ele conhece, ele soltou o desabafo que, olha, é de cortar o coração, tá? Não é sobre brigas, não é sobre acusações para quem está esperando aí que ele vá falar ou acusar a Virgínia Fonseca, mas sim é sobre uma dor silenciosa de quem está tentando recomeçar do zero. E é basicamente um desabafo barra pedido que eu acho que muita gente aí acaba fazendo. No meio desse turbilhão de acontecimentos que está acontecendo aí na vida do Zé, ele encontrou um refúgio inesperado. Uma força aí que nem todos enxergam, mas eu acredito que uma boa parte fala que sente, mas que se tornou para ele nesse momento muito vital. Você está preparado para entender o que realmente se passou aí com o Zé Felipe? Porque eu acho que você não esperava. De verdade, eu acho que você não esperava. Nas redes sociais, o Zé Felipe postou 4 letras misteriosas. E para quem não sabe, essas letras, essas 4 letras misteriosas que ele postou, segundo estudiosos da Bíblia hebraica, seriam a forma mais sagrada de se referir ao Deus bíblico. Pois é, como a gente sabe, o Zé Felipe sempre foi uma pessoa aí cristã. Não entendo bem se ele foi sempre evangélico ou católico, mas ele sempre mostrou aí que acredita em Jesus, em Deus e tudo mais. E ele acabou postando essa mensagem. Só que o que veio depois dele postar essas 4 letras? As palavras que ele escreveu soam basicamente como um grito de socorro, mas também disfarçado de gratidão e também de pedido. Ele escreveu o seguinte: Ele não me abandona, não me esquece, não se afasta. Sua presença é constante, seu amor eterno, e sua força me sustenta dia após dia. Pois é, essa foi a fala do Zé Felipe no meio aí, depois, obviamente, dessa separação, nessa mensagem religiosa que ele acabou postando nas redes sociais dele. E vamos combinar, foi basicamente a confissão de um homem que está segurando as pontas, alguém que está no auge da solidão, porque não é para menos, gente, ele está lá em Portugal, sozinho. E no meio de uma separação. E ele está se agarrando aí a única coisa que nesse momento por lá restou para ele. A gente sabe que quando ele voltar ele vai ter a família, vai ter as filhas, mas nesse momento ele está bastante sozinho. Só que há outro pedaço dessa história que dói ainda mais, principalmente no Zé Felipe. No mesmo dia em que ele desabafou a fragilidade dele, o Zé Felipe fez questão aí de celebrar a Maria Alice, a filha dele. Conectado aí por vídeo, como ele chegou a mostrar, ele sorriu, cantou parabéns e fez uma promessa para a filha dele. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar? Eu acho que consegue, porque assim, para quem não gosta do Zé Felipe, pode estar por fora, mas para quem gosta, sabe que ele é uma pessoa dessa forma. Um pai separado por um oceano da filha, tentando aí ser mais forte para como ele fala para a princesa dele enquanto ele está aí tão longe dela. Só que a gente tem que combinar, essa dualidade é de partir o coração, sabe? De ter que ficar feliz pela filha, mesmo estando longe, e tá passando por esse turbilhão de coisas nesse momento. Não dá para negar que, pelo menos para o Zé Felipe, a fé tá sustentando ele e o amor que falta para ele fisicamente nesse momento. Aí a gente até se pergunta também quantos pais, não famosos, é claro, já viveram esse tipo de dilema que ele está vivendo nesse momento. Só que a gente também não pode ignorar o timing disso tudo que está acontecendo. Isso tudo aconteceu dias após o anúncio oficial do fim do casamento com a Virgínia. Conforme foi registrado em documentos oficiais, o divórcio foi rápido e sem brigas. Mas aí, vamos ser sinceros, será que por dentro dele e da Virgínia tá tudo assim tão pacífico? Porque o Zé Felipe ele tá numa turnê internacional, longe da família,
do calor brasileiro, porque a gente sabe como que a gente brasileiro é, e das filhas e do filho agora, porque ele tem o filho, o José Leonardo. Quando a poeira baixar e ele ficar sozinho aí com a Virgínia, com as filhas, como será que essa realidade vai bater? De não ter mais o casamento que ele tinha até então. Essa postagem para muita gente desse vídeo, dele postar essas coisas religiosas, foi como um raio-x da alma dele nesse exato momento. Exatamente, muita gente comentou assim lá na outra rede social, falando que nesse momento ele estava vulnerável, mas tentando se agarrar em alguma esperança nesse momento, porque para ele, obviamente, está sendo algo muito difícil. Só que você percebe que a gente tem um padrão aqui. Primeiro teve o silêncio e depois essa explosão de emoção do Zé Felipe. O Zé, ele sempre manteve um perfil discreto durante a crise. E agora, quando a gente menos espera, ele soltou isso. Tem psicólogo aí que acaba explicando que conforme estados de luto emocional e coisa do tipo, muitas pessoas buscam refúgio na espiritualidade após um trauma. Então, será que é isso que explica talvez o que o Zé Felipe tá passando nesse momento? Porque o Zé Felipe, desde a separação, a gente tem percebido que ele tá uma pessoa aí bastante abalada emocionalmente. E muita gente criticou a Virgínia Fonseca, dizendo aí que ela estava sendo fria e calculista. Entendeu? Ela estaria sendo fria e calculista porque ele está mostrando fragilidade e ela não. Só que agora veio o pulo do gato. Essa mensagem, para alguns fãs principalmente, tem algumas camadas escondidas. Isso porque, no qual foi feita exatamente a promessa para Maria Alice que ele não revelou. Tem algo aí que não está sendo dito. Tem algo aí que não está sendo dito. Muita gente na internet, os fãs principalmente, é claro, acabaram comentando que o que ele estava falando, esse desabafo que ele fez, estava mais disfarçado como um pedido de socorro do que de gratidão. Entendeu? E teve até gente lembrando aí, falando que o Leonardo, pai do Zé Felipe, já passou algo em relação a isso de forma parecida no passado dele. Pelo que eu entendi, parece que existe uma biografia do cantor Leonardo, onde ele conta aí momentos que ele passou na vida dele e que parece que são parecidos com o Zé Felipe nessa questão da espiritualidade. Só para você ter uma ideia, toda essa questão aí que o Zé Felipe está enfrentando e esse divórcio da Virgínia Fonseca com ele está sendo algo que pegou muita gente de surpresa. O nome da Virgínia Fonseca já estava em alto aí por conta de situações bastante problemáticas, que eu acho que você sabe do que é, e aí veio essa separação. É como se muita coisa nessa família tivesse acontecendo de surpresa. E muitas situações aí que a gente pode colocar que são situações ruins, que são situações aí que mexem com quem já acompanha o casal e não esperava que isso acontecesse. Porque como a gente até já falou em outros vídeos, eles eram tidos aí para muitas pessoas como um casal padrão. Mas há uma ironia cruel nisso tudo. Enquanto o Zé Felipe estava publicando esse tipo de mensagem, a Virgínia Fonseca estava aí, obviamente, triste, né? Porque ela já postou algumas coisas assim nas redes sociais bastante abalada, mas no meio de uma festa. Festa essa, é claro, da Maria Alice, sua filha também, mas no meio de festas. Então isso pegou mal para algumas pessoas na internet dizendo que enquanto ele está sofrendo, cantando e trabalhando, a Virgínia estava aproveitando esse momento mais feliz aí na vida dela. Nesse caso, obviamente, com a filha. Inclusive, parece até que a Virgínia Fonseca está mostrando um pouco mais da fragilidade dela depois das críticas que ela recebeu. Se você não acompanhou, só uma bela resumida: a Virgínia Fonseca chegou a acompanhar o Zé Felipe num show, ela postou um vídeo dizendo que estava sofrendo agora com razão. Era algo desse tipo. Só que ela acabou apagando esse vídeo porque muita gente enxergou essa situação como deboche, enquanto o Zé Felipe a todo momento tá triste, tá demonstrando vulnerabilidade e coisas desse tipo.
Mas vamos lá, o Zé Felipe mostrou que celebridades também ficam tristes e também ficam muito abaladas. Com toda essa situação, você acha aí que o Zé, ele é a vítima nessa separação com a Virgínia Fonseca e ela tem um pouco mais de culpa nisso tudo? Ou você acha que o Zé Felipe pode ser culpado e a gente não está sabendo da história toda? Você tem alguma opinião? Porque os próprios já disseram que eles ambos entraram em acordo para terminar o casamento. Mas nem todo mundo está acreditando nisso. E você?